Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, sejam bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador, ao programa Viver no Mundo, que vai ao ar toda terça-feira, às 19 horas, pela Web Rádio Cristo Consolador. Boa noite, amigos, boa noite, Zé Mauro, boa noite, Ana Lu. Boa noite, Luzia, boa noite, Ana Lu, boa noite a todos os nossos amigos, aqueles que nos assistem e aqueles que vão nos assistir mais tarde pelo YouTube, pelo nosso canal. Boa noite, Luzia. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, queridos amigos. Mais uma noite aqui, juntinhos, para estudo da doutrina espírita. Vamos dar boa noite. Niura, boa noite. Isabel Cristina. Minha tia linda, tia Edila, boa noite. Marcos Brandão. Em trânsito, mas boa noite. Isso. Não esqueçam de deixar o like, de acionar o sininho, que isso é muito importante para a rádio, é muito importante para o nosso programa. E antes de começarmos, vamos orar, porque essa é uma rádio espírita e trabalho espírita sempre começa com uma oração. Ana Lu, você faz para a gente a prece de abertura? Faço sim. Eu convido a todos a fecharem os seus olhos, esse é o nosso momento com a espiritualidade, e nós estamos aqui, Senhor, com os nossos corações sedentos pelos ensinamentos da noite. Que na noite de hoje, os benfeitores espirituais possam nos cercar com muito amor, muita serenidade, e que possamos aprender mais um pouquinho sobre esta doutrina que tanto nos auxilia durante a nossa caminhada terrestre. Que seja uma noite abençoada para todos os encarnados e desencarnados. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. E hoje nós vamos falar sobre um capítulo pouco explorado do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o último capítulo, capítulo 28, que fala sobre a coletânea das preces espíritas. E Kardec, que ele era um grande didata, ele organizou o Evangelho nesses 28 capítulos com uma certa coerência, onde um capítulo complementa o outro, complementa a ideia anterior, ou senão a anterior traz um conhecimento básico para que nós possamos entender o capítulo seguinte. E o último capítulo, Kardec dedicou uma coletânea de preces, onde elas são o resumo dos princípios da doutrina espírita, que nos orientam a como tirar melhor proveito desse instrumento, conforme a nossa necessidade do momento, que é a prece, que todos nós temos esse instrumento maravilhoso, mas que recorremos pouco e quando recorremos mal, porque de tão imperfeitos nós não sabemos nem orar direito.
Não sabemos nem pedir, o que pedir, como pedir e a quem pedir. E por isso ele foi organizando para dar direção para as nossas ideias. Kardec ele dividiu em 5 categorias: prece para nós mesmos, prece para os outros, prece para os encarnados, prece para os desencarnados e as preces especiais, que são pelos enfermos e obsidiados. E isso não quer dizer que os espíritos ditaram uma fórmula mágica, uma fórmula para ser copiada. Não. Mas isso eles fizeram para nos dar o norte, uma orientação, para que nós consigamos perceber que há algumas modalidades e objetivos de cada prece ministrada, cada prece feita. E também para orientar aquelas pessoas que ficam inseguras quando fazem uma prece com as ideias próprias, acreditando que não são aceitas por Deus ou que não são tão boas. Os espíritas, né, podem reparar que as nossas preces são sempre espontâneas. Nós não temos uma prece pré-determinada. Porque quando nós fazemos uma prece vinda da nossa mente, do nosso coração, nós estamos pensando em cada palavra. E às vezes, quando a prece é prece decorada, nem sempre a gente está pensando nas palavras, porque vai de carreirinha, né? A gente já sabe o que está ali, e às vezes a cabeça está em outro lugar, não está tão concentrado assim. E quando nós formulamos, obrigatoriamente nós ficamos mais concentrados. E também os espíritos ditaram para que nós pudéssemos fixar as ideias para chamar nossa atenção para alguns princípios da doutrina. E os espíritos ditaram diversas preces, e Kardec selecionou algumas, né, para compor essa coletânea. E no início do capítulo ele faz uma breve explicação, onde ele denominou preâmbulo, e faz a mesma coisa no início de cada prece, e aí é onde ele denominou prefácio, né, só para distinguir uma coisa da outra. E daqui a pouco, sobre os prefácios, Emmauro vai falar daqui a pouco sobre isso melhor para vocês. E esse capítulo, o 28, ele nos dá orientações preciosíssimas para que nós possamos qualificar a nossa prece. A nossa prece pode ser para agradecer, para louvar, para pedir, mas nós somos muito imperfeitos, né? A gente não sabe nem o que pedir. Então, por isso, ele nos dá orientação de que pedir e como pedir. Também pode ter sido motivada por um problema meu ou de alguém próximo a mim, ou por uma felicidade minha, ou uma felicidade de alguém próximo a mim, né? A gente agradece a felicidade, a graça alcançada. Também pode ser para emanar algo de dentro do nosso coração, e a prece ela tem que vir realmente dos nossos corações, tem que vir com sentimento. E elas têm que ser inteligíveis. Não adianta fazer uma prece que nem eu nem ninguém entenda, ou como antigamente as preces eram em latim, né? As bíblias também eram em latim, ninguém entendia, as missas eram em latim, ninguém entendia nada. Então tem que ser simples, tem que ser inteligível, tem que atingir. Quando nós falamos, verbalizamos, né, falamos em voz alta, o outro tem que entender para poder acompanhar mentalmente a nossa prece. Ela tem que ser clara, tem que ser simples, tem que ser objetiva. E aí os espíritos dizem que quando elas não têm essas características, são como se fossem ruídos e não preces, ou se não lantejoulas. E por que lantejoulas? Porque lantejoula não tem brilho próprio. Só se a luz focar ali é que ela brilha. No escuro, ela não produz luz, né? Então, é só enfeite, só penduricalhos. Então, por isso também tem que ser simples, objetiva, clara, inteligível, deve ser feita sem palavras rebuscadas, porque isso não vem do coração. No dia a dia, nós não usamos palavras rebuscadas. Então, tem que vir com palavras do dia a dia, do sentimento. E ela pode ser feita sozinha ou em grupo. E quando é feita em grupo, ela ganha um poder muito grande, porque
quer dizer, em grupo e todo mundo acompanhando a mesma prece, né? Porque se cada um acompanhar, fica ali uma distorção. E quando todos estão ali focados naquela mesma prece, a energia se multiplica dessa prece. E isso também é muito bom, muito importante. E ela pode ser em silêncio, ela pode ser em voz alta. E em voz alta, quando podemos fazer, é interessante porque nós somos rodeados de irmãozinhos, né? Já desencarnados. E alguns, dependendo do grau de evolução, eles não conseguem captar o que está na nossa mente. Então, quando nós verbalizamos, eles também se beneficiam dessa prece, conseguem entender melhor essa prece. Então, com isso, a prece, ela deixa de ser um ritual, né? Aquela coisa assim tão inatingível para alguns, e também deixa de ser, como diz que tem que ser curta, ela deixa de ser quase que uma palestra, porque tem pessoas que fazem prece de 5, 10, 15 minutos, que parece que estão fazendo uma palestra e não uma prece. É assim, até porque, quando é longa demais, quem está ali próximo acaba se distraindo no meio do caminho, né? Então, você não consegue prender a atenção da prece até o final. Então, com esses esclarecimentos, a prece, ela deixa de ser um simples agrupamento de palavras bonitas para ser uma comunhão, uma conversa com Deus, que sempre ouvirá as preces feitas de coração. Por isso é importante pensar, sentir cada palavra das nossas preces. Preces feitas a Deus são transmitidas para os seus trabalhadores, para serem colocadas em execução. E as feitas aos benfeitores espirituais, que a Igreja Católica chama de santos, são reportadas a Deus, porque nada é feito sem o consentimento de Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. É o tema do nosso programa Viver no Mundo, número 87. Zé Mauro. É isso aí, Luzia. E a Luzia começou logo comentando que essa coletânea de preces que está lá no final do Evangelho não é muito conhecida, não é muito comentada. E eu ia falar, realmente, eu já encontrei alguns até espíritas que militam na doutrina e não sabiam que tinha essas preces lá no final. Eu teve algumas ocasiões que comentaram comigo, e por isso é muito interessante a gente estar aqui chamando a atenção para esse item que é tão importante, é mais um socorro, né? Mas nós precisamos entender mais sobre a prece, né? Sobre o seu funcionamento. A prece é muito mais que uma manifestação religiosa, como os fariseus, para eles era orar daquele jeito exatamente que a Luzia acabou de falar que não se deve orar, né? Repetir aquelas palavras sem nenhum sentimento. A prece é uma força poderosa, é mais um grande recurso que o Pai criou para nós. E quando nós falamos de amor, ou quando nós discutimos com raiva, nós lançamos no universo não só a palavra dita em si, mas são emanadas juntos às palavras os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa vibração. A física quântica está aí estudando isso e está lá no Evangelho, no capítulo da prece, tem algumas explicações mais assim para o lado científico, né? Não chega a se aprofundar muito, mas fala disso. Essas vibrações serão boas quando nós oramos com amor, gratidão, mas também, por exemplo, durante uma discussão, ao se usar palavras de baixa vibração, no simples ato de falar, né, nós já estamos emanando sentimentos pesados, já estamos emanando sentimentos ruins, o que é sentido no corpo, como depois nós sentimos dores de cabeça, dor no estômago, azia, enfim, tantas outras coisas que acabam causando no nosso próprio corpo. O que ocorre é que a energia que é colocada nessas palavras, pensamentos e emoções, ela volta para quem as mencionou, tanto as boas quanto as ruins, né? Os espíritos nos ensinam que, quando emanamos
algum sentimento, alguma vibração, ou boa ou ruim, o primeiro perispírito que essa energia atravessa, qual é? É o nosso próprio perispírito. Então já vamos contaminando o nosso antes de atingir ou bem ou mal o próximo, né? Mas nesses pensamentos, nos nossos pensamentos, tanto como a palavra, nós fizemos até um programa aqui sobre a força, o poder da palavra, né? E isso tudo tem muita força. Temos exemplo que, quando nós, hoje em dia, vemos cada vez mais as pessoas se distratando, brigando, brigas bobas na rua, às vezes com consequências horríveis, lamentáveis, até caso de morte, por causa de um xingamento, de algumas palavras que foram proferidas, né? E isso acontece. E no momento da prece, ao orarmos, nós estamos nos conectando com vibrações equilibradas, com a espiritualidade superior. Então, nesse instante, é preciso policiarmos os pensamentos. Por isso a gente sempre fala, né? Vamos fechar nossos olhos, vamos elevar os pensamentos, é para policiarmos os pensamentos, os nossos sentimentos, de forma a realmente nos conectarmos com a espiritualidade de luz, né? E não fazer aquela prece sem efeito. Você está falando ali, mas não está nem pensando no que está falando. E lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, tem o item Ação da Prece, o item 9. E diz assim: a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem dirige. Isso seja encarnado ou desencarnado. Então, quando oramos por alguém, essa prece chegará a ele de alguma forma. Quando oramos, como a Luzia falou, ao Pai ou algum espírito de luz que vai interceder, mas vai chegar ao Pai, tudo vem autorizado por ele e eles vêm agir de acordo com a vontade do Pai. Mas chega lá a nossa prece. E essa coletânea de preces é uma seleção que foi feita dentre muitas preces que foram ditadas pelos espíritos, né, em diversas ocasiões. Como a Luzia falou, eles fizeram separados por tipo de prece, né, que está explicado na introdução, no preâmbulo, mas elas estão divididas em 5 categorias, e tem aí, nessas categorias, algumas subdivisões, né? E para alguns casos, nós observamos que para cada uma dessas divisões, eles dão, para alguns casos não, para todas essas subdivisões, eles dão uma introdução preliminar. Na minha tradução aqui, é introdução preliminar. Luzia, se não me engano, se referiu como prefácio, né? Aqui na minha introdução preliminar, antes daquele grupo de preces, para aquele tipo de preces, eles dão essa introdução. Por quê? Porque eles querem nos transmitir a mensagem, o sentimento, para cada tipo de prece. Porque você pode pegar essas preces e pode utilizá-la, né? Acompanhar pela leitura, ou depois de lermos a prece, que aí é o mais importante, você dá uma lida, você quer fazer aquele tipo de prece, aí você interioriza o sentimento no seu coração, e aí nós temos a inspiração para elevar os nossos pensamentos e fazer a nossa própria prece, vindo de dentro, vindo do coração. Nada impede que a gente dê uma lida, entre naquela sintonia, naquele clima, né? É isso que eles querem, inclusive quando eles nos dão a instrução preliminar, para você já ir ler a prece com uma ideia do que elas querem trazer para o nosso coração. Ao iniciar uma prece, né, independentemente do lugar, do momento onde nós estivermos, nós nos conectamos com os bons espíritos de luz. Eu tenho que estar na congregação, eu tenho que entrar numa igreja. O ambiente é melhor, ajuda. Mas se você estiver na rua, onde for, no trabalho, vamos nos conectar com os espíritos de luz, né? Invocamos através dos nossos pensamentos, do nosso sentimento, né? Pela sua presença e seu auxílio. Então,
nos transformamos interiormente, né? Quando a gente se concentra e começa a fazer uma prece, a gente tem um sentimento de leveza, de paz. E nesse momento da prece, a comunicação acontece com o plano superior, né? E vem esse sentimento gostoso. Ao fazer uma prece por um familiar, um amigo, um ente querido, encarnado ou desencarnado, ele vai sentir essa energia, como eu disse aqui, né? É uma energia que vai através da força do pensamento, e os espíritos nos ensinam que o pensamento viaja pelo fluido cósmico universal e dão o exemplo do som, que viaja no ar aqui, né? A gente produz o som e ele vai nas ondas pelo ar. E assim nosso pensamento vai pelo fluido cósmico universal. E vai levar aquele espírito o nosso amor, o nosso carinho, né? E auxiliando na sua jornada no plano espiritual ou na matéria, se for desencarnado ou encarnado. A prece é sempre um alimento para a alma. Ana Lu. E que alimento, né? E que alimento nós temos aí? Um alimento que deveria ser realizado todos os dias. Assim como a gente bebe água, a gente se alimenta, né? A gente deveria também utilizar a prece para alimentar os nossos espíritos. E a gente pensa que algumas pessoas não realizam prece, elas até acreditam em Deus, né? Mas elas não têm, elas falam assim, eu não tenho o hábito de rezar. A gente ainda conhece pessoas que falam, eu não tenho o hábito de rezar. Quando eu comecei a estudar para o nosso tema da noite, eu falei, nossa, esse tema ele trata sobre a nossa conversa íntima com Deus e com os nossos amigos espirituais. E nós precisamos ter essa conversa não só nos momentos de tristeza, de desânimo. Nós precisamos manter essa relação acesa, ativa, todos os dias, porque nós estamos em constante transformação. Então, nós precisamos fazer essa troca com o nosso Criador, com os nossos amigos espirituais. Ao realizarmos uma prece, estamos buscando nos sintonizar com o nosso Criador. E não há momento mais divino do que esse, né, meus irmãos? Quando a gente se recolhe, ou se a gente também, como o José Mauro falou, estamos na rua, mas a gente quer fazer uma prece, vem às vezes uma necessidade de fazer uma prece e a gente faz. Então não importa qual a religião, o momento que nós estamos, o lugar que nós estamos. O fato é que se oramos, estamos buscando a companhia de Deus e da espiritualidade amiga. E às vezes eles só precisam disso para poder se aproximar e nos dar um bom conselho. Talvez para alguns ainda seja muito difícil estabelecer essa conversa, essa comunicação, porque é algo bem abstrato, né? E algumas pessoas falam, mas eu rezo, não acontece nada, eu não sinto nada. Mas não há a menor dúvida de que nos momentos de dor, de angústia, de medo, o que nós normalmente falamos? Meu Deus. É a primeira coisa que sai da nossa boca. Meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, ajuda-me. É sempre um apelo, um pedido de socorro. Até mesmo aqueles que não acreditam, se dizem ateus, no momento de desespero, que estão perdidos, não sabem o que fazer, falam, ai meu Deus, o que eu faço? Então, a gente deveria prestar atenção em como a gente está realizando essa prece. Não usar a prece para lamentar. Algumas pessoas ainda falam, não, mas eu rezo todo dia. Na verdade, a pessoa fica lamentando, fica reclamando. A gente precisa orar, pedir coragem, pedir força, pedir esperança, pedir resignação, pedir tudo aquilo que a gente sente necessidade, que a gente ainda não se acha capaz de fazer de uma forma espontânea, tudo que a gente tem dificuldade. Então, se a gente está numa situação que ela demanda paciência, né? A gente fala, eu faço isso. Ai, Senhor, dai-me paciência. Porque, às vezes, é difícil. A gente não tem a paciência que aquele fato, que aquela circunstância está pedindo.
Se a gente está doente, está acamado, aí a gente fica mais enjoado, porque não pode fazer tudo que a gente quer. Aí a gente precisa pedir também paciência, resignação, aprender a usar aquele momento, né, para ler alguma coisa, para rezar mais, para se recolher, né? Então, a prece, ela é uma forma de eliminarmos o negativo. Quando baixamos as nossas vibrações, se a gente faz uma prece, eles vêm ao nosso auxílio. E a gente vê que às vezes, eu fiz uma prece, foi uma coisa rapidinha, mas depois me deu um ânimo, eu consegui resolver as coisas. Por quê? Porque a centelha divina que está dentro de nós e nos impulsiona a buscar o nosso Criador amoroso. Porque nós sabemos que quando nós realizamos uma prece, nós vamos ter uma resposta amorosa. A prece é um ato de amor, é um apelo. E a coletânea está aí para nos mostrar isso. Vejamos que na coletânea encontramos prece para as mais diversas situações. Aí a gente vai olhar lá a coletânea com calma, vai ver. Prece por uma criança que acaba de nascer. Normalmente todo mundo comemora, fica feliz. Mas será que algumas pessoas falam que essa criança tem uma vida abençoada, que ela possa ser guiada pelo nosso Deus? Prece por um agonizante. Às vezes a pessoa está lá, já prestes a desencarnar, e aí, às vezes, não está querendo ir, né? Aí as pessoas ficam desesperadas. Ai, mas ela não quer ir, ela está esperando. A gente não precisa ficar mais tentando adivinhar o que vai acontecer, como é que tem que ser. A gente abre a coletânea de preces e a gente faz uma prece de uma forma amorosa. Prece pelos inimigos do espiritismo. Também temos na nossa coletânea prece à hora de dormir. Essa volta e meia eu abro e faço. Porque é legal quando a gente tem aquelas palavras prontas, né? Mas a gente fala com o coração. A gente coloca a nossa intenção ali. Prece por um favor obtido. Como eu falei para vocês, na coletânea nós temos as mais diversas situações. Eu trouxe somente algumas aqui para a gente poder falar. Às vezes a gente consegue algo que a gente queria muito, ou escapa de um perigo, e aí a gente às vezes, que bom, tá bom. Só assim, e esquece. Antes de dormir, né, se abre lá a coletânea, prece por um favor obtido, obrigada, lê a prece em voz alta, porque tudo isso nos auxilia. Eu gostaria de trazer um exemplo que aconteceu comigo. A mãe de uma amiga minha desencarnou e eu fui no velório e ela falou assim, amiga, você que é espírita, faz a prece. E aí eu falei, já peguei meu evangelho, levei o evangelho. Aí eu falei assim, poxa, eu nem conheci a mãe dela, né? Fica uma coisa assim, vai sair com carinho, lógico. Vou desejar que ela tenha uma caminhada super feliz, tranquila, um novo ciclo. Mas eu falei assim, não, tem que ser alguém da família. Eu falei, fui abrir a coletânea de preces e tinha lá a prece por alguém que tinha acabado de desencarnar. Se eu não me engano, o título é esse. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, amiga, faz uma coisa, lê você, porque ela era sua mãe, né? Aí ela falou, eu não vou conseguir ler, estou muito emocionada. Aí eu falei, então sua filha. Aí nós demos para a filha dela ler. E foi tão bonito. Por quê? Porque a filha dela tinha uma relação, né? Porque a gente não tem essa separação, uma separação momentânea, né? Mas conviveu com a mãe dela, era avó, então teve momentos. Tanto que a menina acabou de proferir a prece e falou assim, nossa, que linda. Então, assim, precisa ter o sentimento, a gente precisa deixar, quando a gente faz a prece, o nosso coração falar mais alto. E não lamentar, e não ficar pedindo o número da loto, da loteria, não ficar pedindo para ficar rico. Ele sabe das nossas necessidades, sabe de tudo que acontece conosco. Então, vamos utilizar esse momento, essa conversa íntima, como eu iniciei, né, falando com vocês, para que a gente possa cada vez mais se alinhar com a vontade dele,
Senhor, o que queres de mim? O que eu realmente preciso melhorar? O que eu preciso fazer para entrar em consonância com as suas leis? Para compreender o que o Senhor está me dizendo. Não precisa de palavras elaboradas, palavras bonitas, porque às vezes as pessoas, não, fazer uma prece tem que ter palavras rebuscadas. Não. Palavras simples que saiam do seu coração. Externa o seu sentimento, o seu apelo de amor, até de pedido de socorro, sim. Mas a gente pede socorro, mas ao mesmo tempo a gente fala assim, Senhor, eu estou te pedindo uma mão para me ajudar. Mas assim, eu também preciso me ajudar. Então, abra os meus ouvidos, o meu coração, para eu receber a melhor intuição para como eu vou tratar esse problema, para eu poder passar por este problema de uma forma cristã. Então, vamos tentar, né, melhorar esta conversa com o nosso Criador, com os nossos guias, com os nossos amigos espirituais, porque eles estão aqui todos os dias, 24 horas, nos observando, nos acompanhando, e às vezes aguardando uma brechinha, um pedido de socorro, um apelo, para poder se aproximar e poder realmente nos auxiliar. Não é isso, Luzia? Com certeza, eles estão ali apostos. Nós é que ainda não conseguimos perceber a grandeza, né, da beleza das bênçãos que nos chegam diariamente, nem diariamente, a cada minuto, cada segundo. Basta que nos coloquemos à disposição. E nós temos que compreender a importância da prece e se livrar desses pedidos infantis, como a Ana Lu comentou, ganhar na loto, o que você vira para a direita, vira para a esquerda, qual é a melhor roupa para colocar, essas ilusões, né, que a própria educação que nós tivemos, a educação frágil, nos fez chegar a esse tipo de pedidos dentro de uma prece. E séculos de existências, né, mal orientados, que também nos fazem ter essa concepção. Então, dessa forma, nós, tendo a consciência do poder de uma prece, o que nós podemos alcançar com ela quando é feita de coração, possamos entrar em harmonia com os bons espíritos, com o Pai, que é infinito amor, infinita bondade. Quando despertarmos a nossa consciência e começarmos a movimentar as potencialidades da nossa alma, tudo isso vai acontecer como se fosse um renascimento. E, na verdade, nós estamos só potencializando o nosso pensamento, porque prece é pensamento. E o que vai dar qualidade ao nosso pensamento é a nossa boa intenção, o nosso bom sentimento, a nossa sinceridade, a nossa conexão, porque prece é um pensamento voltado ao Pai, voltado às coisas boas. Então, quanto mais conseguirmos reunir essas condições, mais potência terá a nossa prece, mais influência ela terá sobre esse fluido cósmico, porque o pensamento ele desliza pelo fluido cósmico para chegar ao seu destino. É assim a nossa prece, ela desliza até chegar ao seu destino, chegar aos benfeitores espirituais. A prece é uma elevação desse pensamento a Deus, é uma capacidade própria do espírito, não é do corpo, é do nosso espírito. E André Luiz nos fala, né, no livro Nosso Lar, desses departamentos que tem nessas cidades espirituais, né, no caso dele, Nosso Lar, que ele fala do livro, que são departamentos especializados em recepcionar e atender a prece dos encarnados. Então, há um departamento exclusivo para trazer. Então, por isso, a nossa conexão tem que ser profunda, para que a nossa prece chegue a cada vez mais longe. E no caso dessas preces com potencial vibratório muito alto, né, feita por irmãos com grau de evolução maior,
essa, até por afinidade magnética, vai para esferas superiores, nem para no nosso lar, vai para um degrauzinho acima, de acordo com o nosso grau evolutivo. Jesus, ele orava diretamente para Deus. Então, quanto maior a nossa vibração, quanto maior a nossa elevação, nosso processo evolutivo, quanto maior vai chegar o nosso pensamento, mais longe chegará a nossa prece. Nós devemos desenvolver a ideia de conversarmos com Deus. Prece é uma conversa. Quando chega num grupo de estudos, ou na sessão, pergunta quem quer fazer prece, todo mundo baixa a cabeça, né? Todo mundo fica com vergonha. Quando, na verdade, prece é uma conversa. E na certeza absoluta que o outro que está escutando, que é Deus, ele realmente está escutando. E nós vamos estar ali envolvidos por ele de alguma forma. Então, quanto mais buscamos a Deus, mais nós vamos encontrar Deus. Então, nós temos que nos colocar nesse movimento de buscar Deus, que Ele está ali, Ele e seus bons espíritos, seus bons trabalhadores. Então, nós temos que nos colocar e, através da prece, nos conectarmos, nos buscarmos para podermos encontrar. Buscai e achareis. É um longo trabalho que nós temos que desenvolver todos os dias para que se vire hábito e para que se torne parte da gente. Em determinadas fases da nossa vida, nós estamos, às vezes, passando por problemas tão sérios, que encontramos certas dificuldades de concentração, de relaxamento. Então, nesses casos, a gente não consegue realmente proferir. A gente começa a proferir a prece e aí a cabeça vai lá para o problema. Então, nesses casos, realmente é melhor fazer uma prece já pronta, que aí o pensamento já não se perde tanto, que é um Pai Nosso, uma Ave Maria, pelo menos está ali tentando se conectar. O que conta é o sentimento. Então, vamos nos preocupar primeiro em sentir, nos conectarmos, para depois optar pela prece pronta ou por aquela que vem do nosso coração, da nossa mente. A doutrina espírita nos mostra que o homem, o ser humano, é um ser integral, onde as doenças se originam do espírito. Então, quando orarmos ali, com força, com fé, entrarmos em sintonia com os bons espíritos que nos assistem, além de passar a respirar essa atmosfera menos densa deles, isso também vai nos impregnar com seus bons fluidos e vai exercer uma ação benéfica sobre o nosso organismo, sobre o nosso espírito, sobre a nossa mente. Orar com fé, ali, de coração, isso só também faz parte, mas também temos que lembrar que nós temos que ter o nosso coração limpo na hora que vamos fazer a prece. Vamos ter que nos esforçar pela nossa reforma íntima, propiciando assim ali a nossa saúde mental, espiritual. O Evangelho diz, antes de colocar a oferenda no altar, vá se organizar, né, com seus inimigos. E é isso que ele tem que fazer. Então, primeiro, vamos lá, tirar as diferenças, aparar, né, as arestas, tornar o desafeto em afeto, para depois colocar as oferendas no altar, que é a prece. Então, depois de orarmos, temos que procurar também a resposta, ficar atentos à resposta, porque às vezes a gente ora, pede alguma coisa, até esquece de ficar atento, porque as respostas, elas vêm de 1000 formas diferentes. E, por causa da nossa vida agitada, a gente às vezes não percebe. A gente pede a solução vem, ou a resposta vem, e a gente deixa passar, porque estamos desatentos. Nós precisamos orar sempre. Não porque Deus precisa das nossas orações, Ele sabe das nossas necessidades, mas nós precisamos nos comunicarmos com Ele. Nós precisamos falar, expandir o nosso coração, o nosso sentimento.
porque ele e seus mensageiros estão ouvindo os nossos pedidos. Então, é uma forma de nos colocarmos ali em vigília, de nos colocarmos concentrados nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, de nos conectarmos. Então, isso é um benefício, também uma educação para a gente. Com os nossos pedidos, nós não vamos ter a pretensão de mudar os desígnios do Pai, quando a gente pede para uma solução de alguma situação, né? Ou alguma coisa ao nosso favor. No nosso plano reencarnatório, Deus deixou uma margem ali de segurança para algumas mudanças. Então, podemos ter iniciativas e provocar esses efeitos salutares. E com isso, nós não estaríamos quebrando a harmonia do universo. São aqueles 2 pontos percentuais para baixo ou para cima. Pensar, sentir, agir. Quando nós oramos, uma prece sincera, verdadeira, nós abrimos as portas da nossa alma, do nosso sentimento, do nosso pensamento. É preciso saber orar. Jesus nos ensinou que para orar nós precisamos de humildade, de coração limpo, não precisamos limpar o nosso coração de mágoas ou de sentimento de vingança. Temos que ser misericordiosos se quisermos a misericórdia divina. E o nosso pedido tem que ser justo, possível, benéfico e oportuno. Lembremos disso. Nada de pedidos infantis. Não é isso, Zé Mauro? Correto, é isso mesmo. E a gente tem dois tipos de preces, basicamente, que são mais complicados, assim, da gente ver muitas pessoas perguntando como é que eu faço? Poxa, mas vou fazer esse tipo de prece. E eu vou comentar 2 aqui que, em geral, temos essa dificuldade. No site da Wikipédia, tem a seguinte definição para saudade. Saudade é uma das palavras mais presentes na poesia do amor da língua portuguesa e também na música popular brasileira. Saudade descreve a mistura dos sentimentos de perda, falta, distância e amor. E como dói uma saudade, né? Já Chico Xavier nos disse que a saudade é uma dor que fere nos 2 mundos, porque não somos só nós aqui que ficamos com saudade, né? O nosso irmão querido que parte lá no plano também sente saudade de nós aqui, né? Por isso, Chico deixou essa frase. E essa é uma prece que, muitas vezes, é um pouco difícil. As pessoas perguntam, eu quero orar por desencarnado, eu posso orar qualquer hora, em qualquer lugar, como é que eu faço? Eu quero pedir, eu estou morrendo de saudade. Bom, quando a saudade aperta, né, por um ente querido, nós devemos orar por ele com amor, sem desespero, né? Já que a vida continua, né? A gente sabe que ele está lá, que um dia nós, se somos entes queridos, vamos nos reencontrar pela maravilhosa bondade de Deus. Então, nós devemos evitar o egoísmo de acharmos que somos os únicos a sofrer, né? Quantas vezes nós vemos a pessoa se revoltar, ou nós mesmos já aconteceu, pedindo, chamando, por que você partiu? Me deixou aqui, né? Por que você foi? Principalmente quando é logo após a desencarnação, isso é muito complicado, porque aquele espírito ainda não está preparado para nos ajudar. E nós não temos que pedir ajuda para ele. Nós temos que orar, né, com amor, com carinho, transmitindo esse carinho, né? Muitos não se prepararam, alguns não foram religiosos, não tiveram uma educação religiosa, não digo nem espírita, mas religiosa, para a desencarnação, e podem sofrer muito mais ainda com o nosso desespero. Então, lembremos que a ligação com quem amamos é muito poderosa. E quando nos desesperamos, nós transmitimos essa vibração, né? Podemos até atrapalhar o caminho dele no plano espiritual, desestabilizá-lo, né? A prece, ela é o maior presente que você pode dar a um irmão encarnado, e principalmente para aqueles desencarnados, que geralmente passam um período um pouco, né,
conturbado, nós, pelo menos, que não somos ainda muito evoluídos, né? Mas se eles estão felizes, então com as nossas preces nós aumentamos essa felicidade ainda mais. Caso estejam sofrendo, né? O caso dos suicidas, por exemplo, e outros que a gente imagina que estejam sofrendo, as nossas orações têm o poder de suavizar as suas dores, né, espirituais e ajudá-los a saírem dessa perturbação na qual se encontram. Esse tem que ser o nosso sentimento. Veja, essas orações também fazem parte da coletânea, mas o importante não é ensinar a oração, né? Nem a espiritualidade colocou-as lá para isso. É pegar esse sentimento, né, para a gente saber como fazer, né? Mas precisamos orar com sentimento de amor, pedindo que sejam amparados, né, como eu disse aqui. E os espíritos que estiverem, por acaso, em sofrimento, eles precisam de nossas preces muito mais do que nós mesmos. Às vezes a gente quer orar por nós, esquece de orar por outros, né? Não só desencarnados, como irmãos que estão passando por dificuldade. É legal a gente botar aquela listinha, eu sei que alguns fazem isso, né? Fulano, que está com dificuldade, está adoentado, ou perdeu um ente querido, mas é legal a gente fazer essa listinha e, como foi dito aqui, né, tendo o costume de orar sempre, pelo menos ao deitar, na hora que acordar também, né, a gente passar essa lista na mente. Quem ora por alguém, ora por si também. Porque a vida, como falamos aqui, é uma retribuição constante do bem ou do mal que praticamos. Então, quando a gente está orando pelos irmãos encarnados, desencarnados, pedindo por eles, esse amor, esse carinho, também está atravessando o nosso perispírito, né? E nós vamos ser recompensados pela própria lei do retorno, né? Estamos fazendo uma caridade, porque eles serão beneficiados. Nós devemos, então, sempre que apertar essa saudade, né? A gente pensar em prece por eles, pedindo a Deus que eles estejam bem, no caso dos desencarnados, né? Que recebam o nosso amor, nosso carinho, né? Com tranquilidade. Portanto, irmãos, evitemos essa, como eu falei aqui, a revolta, a amargura, aquela tristeza profunda, desespero. Isso você tem que sentar num cantinho e se controlar, sem pensar neles, porque isso chegar a eles é muito ruim, não é legal. E outra prece que é considerada difícil, até já foi citada aqui, acho que a Luzia citou, a Nalu também, é aquela pelo inimigo, né? Pô, a gente nunca para pensar, não, aquele cara morreu, quando me diz assim, até que enfim, né? Pois é, mas a gente tem que pensar que, já que ele está no plano, eu vou agora orar, vou pedir perdão a ele, se eu também errei, e que ele me perdoe, e que a gente possa, cada um seguir o seu caminho, coisas desse tipo que nós devemos colocar numa prece, né? O teu inimigo é aquele que mais necessita das tuas preces e do teu perdão. Que às vezes ele chegou lá magoado contigo, ou ele também levou um ódio contra você. Então precisa muito que isso seja resolvido e a gente não precisa esperar um próximo encontro para virmos inimigo de novo para tentar resolver, né? Nós não podemos esquecer que nós também estamos sujeitos a equívocos nas nossas escolhas, nos nossos julgamentos. Muitas vezes fizemos um inimigo por causa desses nossos equívocos. Então, vamos ter humildade, vamos analisar o nosso interior e vamos buscar resolver isso da melhor forma. Orar por quem nos fez mal, desencarnado ou encarnado, é uma expressão do amor de Deus. Mesmo aqui, um irmão encarnado, você orar por ele para que isso tudo se resolva, né? E para esses desencarnados que foram nossos inimigos, essa prece gera um elo de amor que vai envolver ele, né? É um sentimento diferente do que a gente tinha aqui durante a contenda, né? E vai ajudá-los a reconhecer seus equívocos também, né? A se perdoarem e pedirem ajuda, inclusive alguns que podem estar até no umbral, e nesse momento, com esse envolvimento,
buscarem ajuda. Lembremos a palavra do mestre, que já foi citada aqui, né? Amai os vossos inimigos. E essa prece, depois que eles desencarnaram, também é esse amor. A Teresinha, que foi canonizada pela Igreja como Santa Teresinha, ela deixa a frase assim: não é bastante amar, é preciso prová-lo, ou seja, provar que ama. É isso, Ana Lu. É isso mesmo. No livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, no capítulo 33, que é intitulado Definindo a Prece, nós aprendemos que a prece, ela pode ser... Eu vou falar de duas formas, porque a terceira forma eles não consideram como uma prece, e vocês vão compreender por quê. A prece vertical, que é aquela que, expressando aspirações realmente elevadas, se projeta na direção do mais alto, sendo em face dos mencionados princípios de afinidade, recolhida pelos missionários das esferas superiores. Então, aqui o nosso petitório é o auxílio para a reforma íntima, é nós superarmos, né, as situações dolorosas, é nós pedirmos paciência, é aquele pedido de qualidade, né? Na prece horizontal, ela traduz anseios vulgares, encontra ressonância entre aqueles espíritos ainda ligados aos problemas terrestres. Nós falamos isso, né? Falamos sobre aquele pedido do carro novo, sobre ficar rico, sobre ser intuído sobre o número da loto para poder ganhar. Então, a gente está vendo aqui que o nosso estudo, é por isso que a doutrina espírita ela é tão fabulosa, porque ela vem nos explicando por que não proceder de determinada forma. Não é, não deve fazer, não deve fazer. Porque não deve, não. Porque a gente fazendo a prece com qualidade, nós vamos atrair a companhia e o auxílio dos bons espíritos. Ainda no livro, nos é esclarecido sobre a invocação. E eles não consideraram a invocação como uma prece. E por quê? Porque o apelo, né, receberá a resposta de entidades de baixo tom vibratório. São petitórios inadequados, expressando desespero, rancor, propósito de vingança, ambições. Então não adianta a gente ir ao centro espírita, ir à igreja, ir meditar e fazer qualquer outra coisa, e eu vou me conectar, mas a gente está lá, pedindo vingança, pedindo para o coleguinha se dar mal, pedindo para, né, o outro, que aconteça isso com o outro, porque às vezes algumas pessoas vão sim na igreja, vão sim no centro espírita, né, vamos falar aqui do centro espírita porque nós somos espíritas, e ficam lá fazendo coisas que são verdadeiras aberrações. E aí depois não entendem por que desencarnam e não vão para o lugar tão esperado, tão desejado. Porque certamente era uma invocação, né? Ou era uma prece horizontal, em vez de estar o quê? Buscando a prece vertical. Os esclarecimentos que nós estamos apresentando sobre a prece vertical, sobre a prece horizontal, sobre a invocação, eles são muito importantes para nós refletirmos sobre como está a qualidade da nossa prece. A gente precisa, né, saber como a gente está tendo essa conversa com a espiritualidade. Estamos impondo a nossa vontade ou estamos também buscando soluções mágicas para os nossos problemas? Devido à falta de boas intenções, algumas pessoas falam, não adianta nada, eu fico lá, eu rezo, e eu não recebo a resposta. Então, vamos prestar atenção na qualidade da nossa prece. O que estamos externando para o nosso Criador? E, de repente, ele está pedindo para você continuar rezando e prestar atenção. Não é bem esse caminho. Você precisa reformular a sua forma aí de pensar, de sentir. Quando rezamos, estamos nos dispondo aos cuidados de Deus. E por isso não precisamos dizer o que queremos,
o que ele precisa fazer. O Pai tudo sabe. A gente só precisa estar ali, nos colocar à disposição. Senhor, eu estou aqui. O que queres de mim? Como eu posso ser melhor? É isso que nós precisamos nos lembrar quando nós formos realizar as nossas preces, para que a gente não fique, dando cabeçada, para que a gente não fique... Algumas pessoas até acham que é perder tempo, falar, eu não consigo muito bem elaborar. Então, prestemos atenção nas qualidades das nossas preces. Não é isso, Luzia? Sem dúvida nenhuma, porque como diz Emmanuel, já que prece é pensamento, Emmanuel diz que a qualidade do nosso pensamento está no nosso sentimento. Então, o sentimento que nós colocamos na prece é esse que vai dar qualidade para ele. E falando em oração, vamos falar da Pai Nosso, que é a nossa oração principal, ou a oração dominical, que não tem nada a ver com domingo, como muita gente pensa. Esse dominical vem de Dominus, Senhor, que é o Pai, não tem nada a ver com domingo, que foi a única que o Mestre Jesus nos ensinou, quando os apóstolos pediram a ele, Mestre, ensina-nos a orar. E aí ele foi e ensinou a oração do Pai Nosso. E os espíritos recomendaram que ela fosse colocada logo a primeira, na coletânea de preces, e que fosse considerada não apenas como prece, mas também como um símbolo. Talvez porque tenha sido o próprio Mestre Jesus que a proferiu, que ela foi ensinada por ele, mas também porque ela, orada com o coração, ela supre todas as outras, porque nós podemos orar o Pai Nosso e colocar ali o nosso sentimento, a nossa intenção. Ela é concisa, dura menos que 30 segundos, daí a ratificação da prece não precisa ser longa, ela é simples, ela é fácil de entender e resume todos os deveres para com o Pai, para consigo e para com o próximo. E Kardec, como um grande didata, ele explica o Pai Nosso frase por frase. Então, começa, Pai Nosso que estás nos céus, e explica, e assim continua. E dependendo da situação e do tempo disponível que tenhamos, nós podemos dizer dessa forma simples ou da forma desenvolvida por Kardec. O importante é que ela seja feita com os nossos corações unidos com o coração do Pai. Não é isso, Zé Mauro? Correto. Podemos usá-la, como foi dito, na hora que a gente quer orar, está nervoso, não sabe o que faz, vem o Pai Nosso, o Pai bem. Eu vou trazer rapidamente um trecho muito lindo de André Luiz, Missionários da Luz, que diz assim: os raios divinos expelidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante. Agora prestem atenção nessa frase. Toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Por isso que a gente quando chegava próximo de um desses espíritos encarnados, missionários, a gente sente essa energia, esse foco irradiante de energia que o André Luiz fala aqui, É isso aí. Bom, eu finalizo com a linda mensagem de Joana de Ângeles, que nos diz o seguinte: recorre à oração em todos os momentos da vida, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e sem recursos, no êxito e no fracasso. Ora confiante na resposta divina. Essa é a mensagem de Joana, e que a gente, na noite de hoje e sempre durante a nossa caminhada, não nos esqueçamos que a prece é uma forma de experimentarmos a paz de Deus.
É isso. Realmente, a prece é uma forma de experimentarmos a paz de Deus. E o Gustavo tinha colocado aqui, eu esqueci de colocar na tela, nós espíritas, tendo a fé raciocinada, na prece devemos saber, antes de tudo, agradecer, depois saber o que pedir. Primeiro a gente pede, esquece de agradecer, né, Gustavo? E nós espíritas, tendo a fé raciocinada, devemos primeiro agradecer, depois pedir o que merecemos. Ainda colocou o que merecemos. E, por fim, entender e aceitar o que recebemos. Profundo isso, realmente, Gustavo. Entender e aceitar o que recebemos, porque quem sabe é Deus, né, do que nós precisamos, do que nós merecemos. Isso é importante. Eu tenho visto aqui que ele complementou, ele incluiu aceitar o que recebemos, que nem sempre é o que pedimos, né? É isso, amigos. Foi o que nós tínhamos para hoje. Espero que tenhamos atingido os seus corações e que, ao final, nós possamos qualificar a nossa prece, o nosso pensamento, que os nossos corações sempre estejam em prece e, quando em prece, estejam conectados com o coração de Deus, com o coração de Jesus, com o coração dos benfeitores espirituais, com os nossos anjos guardiães, que estão sempre conosco. Zé Mauro, Ana Lúcia, vocês querem fazer algum comentário? Só mandar um abraço para os nossos amigos. Isso. Obrigada pela participação de todos. Então, vamos orar para agradecer. Zé Mauro, você faz a prece de agradecimento e encerramento? Depois desse tudo, hein? Vamos, então, usar o nosso aprendizado, elevar nosso pensamento, sintonizar com a espiritualidade de luz e damos graças a Deus, a Jesus. Pai amado, espero que possamos absorver mais um pouco dos teus ensinamentos trazidos pelo Mestre Jesus e os seus trabalhadores e missionários da luz. Que esse estudo nos faça ter cada vez mais força, emoção e amor nas nossas preces. Portanto, te agradecemos por tudo isso, por mais esse momento tão edificante, e que saibamos aproveitá-lo. Que os nossos guias estejam sempre ao nosso lado, nos incentivando e nos trazendo tantos ensinamentos, tanta inspiração, mas que nós saibamos e tenhamos força de ser persistentes até chegarmos onde o Mestre nos espera. Obrigado por mais essa noite de estudos. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Boa noite, amigos. Até a próxima terça-feira, às 19 horas, na Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo. Será um prazer tê-los conosco por mais uma semana. Beijo no coração, que tenha uma semana abençoada. E deem tchau, like. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.